Dor de cabeça e enxaqueca. Qual que é a diferença entre as duas? É isso que a gente vai aprender agora. Olá, meu nome é Rafael Galvão e eu sou fisioterapeuta. Eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta bem simples. Você já teve alguma crise de enxaqueca? Se sim, já deixa nos comentários aí pra gente conseguir entender que de fato que esse conteúdo vai te ajudar, beleza? Então o que seria uma dor de cabeça? Dor de cabeça seria um termo muito mais generalista para definir uma dor localizada na região do crânio. Quando eu pego a palavra enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia cervicogênica, eu estou sendo muito mais específico. Então, ou seja, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, ou seja, ela é um tipo de cefaleia. Cefaleia, a palavra cefaleia, ela é apenas um termo técnico usado para descrever dor de cabeça, tudo bem? Então, dentro das cefaleias, o que é que nós temos? A enxaqueca, cefaleia cervicogênica, a cefaleia tensional, cefaleia em salvos. Então, esses tipos, na verdade, de dores estão inseridos dentro desse contexto até então de cefaleias. Tudo bem? E o que seria uma enxaqueca? A enxaqueca é um tipo de dor pulsante, latejante. Né? Geralmente o paciente descreve isso como sendo algo que vai estourar ali na região do crânio. Muito bem. E ela tem uma característica em relação à sua localização. Geralmente é uma hemifácie onde ela se aloja, ou lado direito ou esquerdo. E ela vem com alguns sintomas, na verdade sinais secundários. Por exemplo, o paciente pode ter náusea, pode ter tontura, o paciente pode ter alterações visuais importantes, ou seja, aquelas manchas podem aparecer, aqueles cintilantes podem aparecer na região dos olhos. Isso basicamente são sinais que antecedem uma crise de enxaqueca. Isso é bem interessante a gente entender, porque a enxaqueca ela tem 3 fases, a gente vai já falar delas já nesse vídeo. Em relação à duração, a enxaqueca dura em média de 4 até 72 horas. E aí, nesse período, é interessante o paciente começar a entender o quanto que isso se estende, porque tem pessoas que duram até uma semana em alguns casos. E nesse sentido, a gente consegue entender a questão da cronicidade da própria enxaqueca. Ou seja, o paciente que tiveram mais de 15 episódios no intervalo de 30 dias, basicamente você já tem uma cefaleia enxaqueca do tipo crônica. E isso automaticamente merece atenção sem dúvida nenhuma. Não adianta você ficar se enchendo de medicação, né, tentando amenizar aquele sintoma, e você não entender que esse período que você passou já mostra que o seu corpo já não consegue mais se equilibrar. E há uma necessidade de quê? De ajuda, de algo mais específico. E você procurar realmente um médico para conseguir entender tudo isso e o que está gerando essa sua dor de cabeça. Em relação aos principais sinais e sintomas, a gente tem alguns sinais que são muito interessantes que acontecem antes do ataque de enxaqueca e também podem estar presentes durante. Mas geralmente o corpo manda alguns sinais para você. Quais seriam? Primeiramente, aquela fadiga intensa. Pode acontecer, por exemplo, pontos de alfinetadas na face e nos membros superiores e inferiores. Você vai ter mudança do humor, irritação dos olhos, né? Você pode também envolver a própria áurea. A áurea é basicamente aquelas manifestações que você percebe, né? Aquelas mudanças oscilatórias no campo visual, você tem pontos cintilantes, uma mancha negra que acontece na região do campo visual também pode aparecer. Isso pode estar presente tanto antes do ataque, como presente também durante o ataque de enxaqueca. Muito bem, então esses sinais antecedem a questão da enxaqueca e você pode ficar ali já norteado do que pode estar acontecendo. E interessante que durante uma fase de anamnese, ou seja, avaliação do paciente, durante esse processo de identificação da própria enxaqueca, o médico pede o que a gente chama de diário da enxaqueca, ou diário da cefaleia, onde você vai fazer anotações simples, né, do que está acontecendo no seu dia a dia, o que você comeu, algum estresse emocional que de repente aconteceu, né, você, perdi uma noite de sono devido ao trabalho, então tudo isso vai ser anotado para que a gente consiga entender de fato o que está disparando a questão das crises de enxaqueca. Muito bem, a enxaqueca está dividida em 3 pontos, como eu falei para vocês anteriormente. As 3 fases da enxaqueca seriam pódromo, a fase de ataque e a fase pós-pódromo, que é basicamente a parte de resolução dela. Muito bem, a fase de pódromo, o que aparece nessa fase? Nessa fase de pódromo, que é a fase inicial, que é os sinais que eu falei anteriormente. Né? A questão da mudança de humor, a questão de alterações do campo visual, você vai ter ali basicamente tonturas, a própria áurea aparecendo, náusea, certo? Basicamente, é os sinais que o corpo se manifesta ali, te avisando que alguma coisa ruim pode acontecer. Muito bem, na fase de ataque em si,
Aí você vai evoluir com a dor intensa, né? Dor na região do crânio, você vai ter a fotofobia, que é aquela sensibilidade à luz, né? À toa que o paciente está em crise, ele vai o quê? Buscar um ambiente mais escuro e o mais silencioso possível para tentar minimizar aqueles sintomas que estão acontecendo ali na região. Então os sinais vão estar presentes, né? Como eu falei, fotofobia, fonofobia, a dor intensa, certo? O vômito pode aparecer também, fraqueza muscular, a sensibilidade na região dos membros superiores e inferiores, a dor também pode aparecer também embaixo, você pode sentir aquelas pontadas agulhadas na região do pé, na perna, no braço. Então é muito incapacitante, é muito realmente limitante a questão da própria enxaqueca. E hoje, basicamente, você tem ela como uma das causas principais de incapacidade no mundo, tá? Então ela está basicamente em primeiro local em relação às dores incapacitantes realmente. Muito bem. Na fase pós-hipódromo, você tem ali já onde a resolução em relação à dor está acontecendo, o paciente em até 48 horas pode sentir uma ressaca, ou estar de ressaca durante esse período. E é justamente isso que ele sente. E às vezes o paciente fica bem desorientado, né? Fica com um pouco de fraqueza muscular também, fica bem debilitado realmente pós uma crise de enxaqueca. Você que já teve uma crise, com certeza está entendendo o que eu estou falando aqui. Antes de eu falar de tratamento, eu quero aqui já pedir para você, deixa aquele like, compartilhe esse conteúdo. A ideia do canal é justamente isso, trazer informações que envolvem ciência para estar ajudando você dentro desse conceito de dor, melhorando assim a sua capacidade de qualidade de vida, que isso é extremamente importante para a gente, principalmente que trabalha dentro da área da saúde e que ama a profissão assim como eu. Tá certo? Quando a gente fala de tratamentos para a questão da enxaqueca, a gente tem basicamente ali tratamento com a parte medicamentosa, alguns neurologistas já usam para amenizar a questão das crises, tá? Ela não vai ser resolutiva, mas ela vai conseguir amenizar. Nós temos a fisioterapia, nós temos a acupuntura, nós temos o yoga, a meditação, que é o famoso mindfulness, que ajudam literalmente a melhor equilibrar a questão das frequências de enxaqueca, sem dúvida nenhuma. É lógico, sem esquecer das mudanças dos hábitos que você teve até então correlacionado com aquela lista, né, que você fez do seu diáriozinho. Então, comece a escrever em casa aquilo que geralmente você percebe que dispara a enxaqueca. Associa isso aos seus hábitos de vida. O que está faltando ali? É a mudança na alimentação? Eu me movimentar mais? Eu procurar ajuda psicológica? Então, esses pontos com certeza vão ser interessantes para você começar a se nortear e buscar a melhor ajuda possível nesse sentido. Muito bem. Então, antes de mais nada, antes de me despedir, eu quero deixar aqui nos comentários para vocês o link do artigo que foi usado para esse vídeo, o link também da instituição que realmente rege essa questão de classificação, diagnóstico das dores de cabeça, também vai ficar aqui na descrição do vídeo, para você ter acesso a esse material e de repente conseguir compartilhar com mais pessoas também, tá certo? Então vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.